Bom dia, vamos então começar uma rubrica do Welcome Aboard. Já tivemos também esta semana na segunda-feira com outros colegas. Correu bastante bem. A duração aproximada é mais ou menos 1 hora. Connosco temos presente o Miguel Mota e a Alice Braz da Air France KLM. Vão-nos também ajudar aqui a esclarecer algumas dúvidas, a partilhar também aqui um bocadinho a experiência deles e a experiência da companheira durante este período. É uma situação bastante atípica, ainda agora antes de entrar estávamos a partilhar isto. E vamos então começar. No final, entretanto, aqui o Miguel e a Alice também nos surpreenderam aqui com uma pequena oferta. Portanto, no final faremos um pequenino sorteio para ser distribuída aqui um kit Air France KLM, digamos assim, pelas pessoas. Portanto, fica até ao fim, que eu creio que valerá a pena. Não é uma viagem porque agora as viagens está difícil e tal, mas eu creio que valerá a pena. Também não saberemos depois quando é que entregaremos ou não, mas fica já pelo menos um motivo adicional para vos visitarmos e também entregarmos esta prenda. Antes de mais, bom dia, não sei se querem apresentar rapidamente, Miguel e Alice, para o pessoal vos conhecer, porque há muita gente que não vos conhece. Sim, bom dia a todos. Antes de mais, espero que estejam todos bem, vocês, as vossas famílias, em termos de saúde, mas também em geral. E queria também aproveitar para agradecer esta oportunidade ao Consolidador. Acho que são iniciativas excelentes neste momento em que há um certo distanciamento, portanto, e ajuda-nos a todos nós a aproximarmos. E, portanto, muitos parabéns por isso e estamos muito, muito gratos e entusiasmados por estar aqui hoje. Da minha parte, permitam-me que me apresente então. Miguel Mota, sou o diretor de vendas do Grupo Air France KLM Delta em Portugal e juntamente comigo temos aqui a Alice, que costuma apoiar o Consultor no dia a dia. E Alice, também deixo-te umas palavrinhas para te apresentares. Sim. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Alice Braz, eu sou promotora da Air France da KLM e da Delta. Antes de mais, espero que estejam todos bem, assim como as vossas famílias, amigos e entes queridos. Obrigada a todos por estarem a participar connosco neste webinar e especialmente ao Consolidador por nos ter dado esta oportunidade de estar perto de vocês e de podermos falar um bocadinho de como estamos a passar e a viver esta situação. Obrigada a todos. Bem, vamos Acho então... que podemos começar? Vamos abrir já aqui as hostilidades, entre aspas, e vamos então dar aqui início. Eu creio que queríamos todos saber, porque num período em que houve tanta informação e contra-informação e muitas alterações, a informação era muito dinâmica, da forma como nos chegava a todos, e imagino que a vocês também. Miguel, como é que esta situação do Covid afetou inicialmente a vossa companheira, nacional e internacionalmente? Ou seja, a partir do momento em que isto foi decretado, em que começou tudo, os alertas e os estados de emergência e fronteiras a fechar e alterações e remissões, como é que isto afetou a Air France KLM Delta inicialmente? Sim. Obrigado, João, pela pergunta. Bom, inicialmente afetou-nos de uma forma muito, muito rápida. Houve logo um turbilhão de acontecimentos que foram acontecendo e que todas as semanas nós tínhamos de estar a rever e a ajustar e a adaptar. Foi uma velocidade impressionante. As equipas tiveram que adaptar a sua atividade. Inicialmente, apesar da rapidez das situações, algumas coisas demoraram um bocadinho mais a implementar, outras foram mais rápidas. Mas fomos reduzindo a atividade a nível do número de voos. A determinada altura tivemos que reduzir significativamente, ali a meados do mês de março, foi quando começou as grandes mudanças, mas ao mesmo tempo fomos mantendo uma continuidade. Fomos mantendo o que nós chamamos de uma continuidade territorial para permitir os repatriamentos, o regresso de trabalhadores, de pessoas que estavam em férias, e fomos adaptando a nossa oferta também, tendo em conta as regulamentações de cada país, isto a nível da parte operacional.
No mês de abril e agora já no mês de maio, aí já foi bastante significativa a redução. Nós temos estado a operar com cerca de 5% da operação, mas de salientar é que continuamos a manter essa continuidade territorial, inclusive cá em Portugal. Fomos dos poucos a continuar sempre durante todo o período da crise a manter essa operação cá em Portugal. Infelizmente o Porto nós deixámos de operar a determinada altura, mas mantivemos sempre a ligação cá em Portugal, permitindo todo esse repatriamento. Isto tem sido gratificante também porque nós temos vindo a apoiar o mercado, nós como equipa de vendas também ao longo deste período, e isso também tem sido gratificante ver os vossos reconhecimentos e as mensagens que nós vamos recebendo dos agentes e dos clientes, porque temos tentado estar sempre presentes e sempre juntos de vós. Mas também outra coisa importantíssima que nós adaptamos, não é? Acho que todos nós tivemos que adaptar, que foi à nova realidade, a nível das medidas de higiene, das medidas de segurança, mas também a abordagem comercial, a forma como nós estávamos a abordar comercialmente alguns aspectos. Tivemos que mudar, não só na questão da proteção das situações que iam ocorrendo, mas também já preparar um bocadinho o futuro e começar a ganhar confiança. E a nível operacional, também no check-in e no embarque, todo o processo tem sido de forte adaptação. Portanto, tem havido uma dinâmica muito grande e as equipas têm estado muito motivadas e envolvidas nessa adaptação e sempre em contacto com o mercado. Como é que foram? Já agora deixa-me só recordar a todos que podem usar o chat para ir colocando perguntas, está bem? Nós vamos tentando responder, neste caso o Miguel e a Alisson tentando responder, tentar dúvidas que tenham. Como é que foram os primeiros dias? Ou seja, declarou-se a pandemia e foram todos a correr para casa, como é que foi a nível de políticas? Podes-nos explicar um bocadinho, porque uma coisa que sofremos, sofremos porque na verdade eu creio que é esse o termo, que sofremos muito todos, nós como consolidador das reservas de avião e consolidador um bocadinho da informação também das companhias aéreas para depois passar aos agentes, algo que para nós foi muito difícil de lidar. Foi tentar controlar o fluxo de informação e passar a informação certa. Do estilo, pode-se alterar, não se pode alterar, cancela, não cancela, remite, não remite, agora reembolsa, agora é voucher, agora não sei, para dar exemplo, agora reembolsa segundo a regra da tarifa, não, agora reembolsa na totalidade, não, agora podes deixar o bilhete aberto. Tudo isto era para nós foi muito difícil de lidar e nós quase, dando um exemplo mais ridículo, tínhamos muitos casos de acabar de enviar a informação e já está desatualizada. E entretanto, no meio daquele turbilhão de informação, quando os agentes nos respondiam a dizer que queriam uma determinada modalidade ou que o cliente aceitava uma determinada alternativa, já não era possível. Como é que foram? É porque estes primeiros dias foram não sei se marcaram o passo para os restantes, porque eu creio que foi acalmando tudo, mas para nós foi muito complicado. E gostava que nos explicassem um bocadinho como é que também vocês recebiam essa informação e como é que a tratavam e também como é que a passavam depois para nós e para as agências, para os agentes também perceberem que a dificuldade que todos tínhamos em compilar algum tipo de informação coerente para poder distribuir. Bom, é assim, João, primeiro deixa-me que diga que antes de mais eu acho que vocês são os heróis, porque nós tivemos que lidar com as nossas políticas, com os nossos problemas. Vocês foram confrontados com imensas políticas completamente diferentes de companhia para companhia, de hotel para hotel, de land arrangements e que foram mudando ao longo do período e, portanto, para vocês deve ter sido impactante. Se para nós já foi difícil de gerir. Nós também tivemos uma sobrecarga muito grande porque nós tivemos que adaptar as políticas e fazer com que elas chegassem a vocês. Mas para vocês acho que como digo, vocês foram os heróis. Bom, mas da nossa parte, nós temos aqui algumas situações. Nomeadamente tivemos que avançar rapidamente para o teletrabalho, que criou ali alguma dinâmica de relacionamento entre nós que tivemos que adaptar. Em relação às políticas em si, como tu dizes e bem,
nos primeiros dias, e mesmo ainda hoje continua a haver adaptações às políticas. Sim, mas é mais calmo. Agora pelo menos, Um bocadinho mais calmo, pelo menos não mudam 3 vezes ao dia, agora se cá não. mudam 2 em 2 dias. Agora é de semana a semana, de 15 em 15 dias, na altura chegou a ser diário ou 3 em 3 dias. Era muito complicado, eu creio que É. a maioria dos agentes achava que nós éramos malucos, basicamente, porque dizíamos uma coisa Sim. à tarde. E pronto, nós tentámos primeiro construir know-how junto da equipa com as nossas interações e relacionamentos e compilar as informações e reagir de 2 formas. De uma forma reativa a tudo o que vocês nos pediam e tentarmos sempre que a equipa, e acho que é um dos pontos fortes da equipa Air France KLM Delta cá em Portugal, estamos junto de vocês e perto do mercado. Claro que agora estamos a falar para uma audiência de agentes não IATA e, portanto, não estivemos diretamente sempre com os agentes não IATA, mas com vocês, consolidador, que são o ponto de interação, e acho que é importante que haja esse filtro e que com o vosso know-how sejam o ponto de interação. Mantivemos sempre algum contacto, mas também aqui ou lá, com algum não IATA, que haja alguma dúvida, que a gente tenha um contacto mais pessoal, também o fomos fazendo. Disto de uma forma reativa, portanto, fomos tentando reagir o mais rapidamente possível. Depois também de uma forma proativa. E o que eu digo com isto é sempre que nós recebemos alguma regulamentação a nível das nossas políticas de alterações de reembolso e de vouchers, nós íamos tentando sempre, dando isso passar para vocês, mas também outra coisa muito importante que aconteceu durante estes tempos, que foi a questão das regulamentações dos países e das companhias aéreas e limitações a nível de higiene, mas a nível de segurança, mas também de entrada nos países, e a Alice daqui a bocadinho falará um bocadinho sobre isso, que também havia algumas regulamentações que criam algumas limitações à venda e era preciso alguns cuidados para não termos passageiros rejeitados portanto, também isso nós fomos fazendo. E nós fizemos isto também com um sentido de importância acrescida, porque nós rapidamente nos apercebemos que os nossos call centers entraram em saturação, com muita pressão. E, portanto, Eu creio que a maioria, não foram só vocês, eu creio que em geral. a maioria colapsou, assim. E como nós vimos que eles colapsaram, nós, equipa de vendas, mudámos um bocado a nossa abordagem. Durante este período, nós deixámos de nos focar em vender, em comercializar, que é o core business de uma equipa de vendas, não é? Para vos apoiar, como eu falei agora. Mas também fizemos aproveitamos algumas oportunidades também, alguns recrutamentos de empresas para os nossos programas, o nosso programa Bluebiz, o programa de empresas, ou até para o programa de passageiro frequente. Fomos tentando aproveitar um bocadinho algumas sinergias. Não era o nosso foco, honestamente, durante estes últimos 2 meses, e se calhar ainda no próximo período, não vai ser esse o foco. O foco vai ser realmente apoiar-vos. E isto, de forma geral, foi o que nós, como equipa, fomos estando envolvidos. Como é que. E esta é para a Alice, que está ali caladinha, que senão ela vai passar aqui em colme no meio desta apresentação. E também como é que a equipa de vendas e dos colegas que andam na rua, como tu, eu ia dizer que esperamos ansiosamente por uma visita vossa, mas. Por uma visita física, se não virtual no início, mas física certamente também estamos ansiosos. Eu estou cansado do virtual, sou sincero. Já apetece estar presente de pessoas. Ontem ontem fui ao escritório um bocadinho. Fui lá contar quantos é que cabia com o distanciamento. Mas como é que a equipa de vendas e no teu caso mais específico estás mais próximo dos agentes? Sim. Como é que vocês deram suporte? Como é que foi? Havia muita pressão dos agentes, muito contacto? Como é que deram esse suporte? Achas que melhorou? Achas que este processo acabou por ao invés de nos afastar todos, nos aproximar todos mais com os agentes e com os clientes, apesar das situações difíceis que vamos tendo de lidar? Mas o que é que te parece? Como é que isto foi para vocês? Olha, é assim, João, nós também, reitero o que tu disseste, também estamos ansiosos para voltar a visitar-vos, estamos todos juntos e poder contactar-vos no dia-a-dia, fisicamente, como é óbvio, não é? Mas, pronto, tenho que dizer que desde meados de março que toda a equipa da FS da KPLM se encontra em teletrabalho, todos os comerciais e promotores continuam, desde essa data, a dar apoio diário ao mercado português, seja feito por e-mail ou por telefone. O apoio dos call centers, eu penso nesta fase, também tem sido fundamental, mas como deves calcular, com o enorme fluxo de trabalho que eles têm tido,
porque é uma situação a título mundial, portanto, eles estão empenhados a trabalhar com todos os mercados. Nós, em Portugal, inteiramos de todos os procedimentos e regulamentação que têm vindo a ser atualizadas diariamente, de forma a podermos dar também ao mercado uma resposta imediata e efetiva às várias questões que nos são colocadas e que vão surgir por parte dos agentes de viagens no nosso dia-a-dia. Posso dizer que no mês de maio começamos uma série de webinars com os nossos parceiros, o que nos permite divulgar o que estamos a fazer e também dar um apoio reforçado a todos os agentes. Mais uma vez, obrigado ao Consolidador por esta oportunidade, é fantástico. E pronto, para te mostrar um bocadinho mais ou menos aquilo que tem chegado a nós, estando em teletrabalho, posso dar 3 exemplos do que tem acontecido comigo. No início, telefonavam, me enviavam e-mails, no sentido de quererem saber o que é que estava a acontecer com os nossos aviões, se eles iam operar, se não iam, porque havia passageiros, cidadãos portugueses pelo mundo que queriam regressar a Portugal. Portanto, a grande preocupação ao início foi o repatriamento, sem dúvida que sim, e nós estarmos prontos para responder na altura era uma grande ajuda, não havia necessidade de recorrer ao call center, portanto nós tínhamos a informação e conseguíamos ajudar. Em relação à Rebooking Policy, também foi uma grande preocupação desde o início e continua a ser, porque ela é atualizada diariamente, portanto há alterações que vão acontecendo e nós estamos a par disso e somos capazes de dar uma resposta imediata na altura, quando nos fazem a pergunta sobre qualquer dúvida que surja no dia-a-dia. Depois também referir as empresas com as quais nós temos acordos corporativos. Inicialmente, quando surgiu a nossa Rebooking Policy, falou-se nos EMPs, nos vouchers, mas aqui tivemos um problema. O problema foi, ok, nós temos empresas a viajar, vamos fazer o voucher, mas a empresa dizia-nos assim, então e agora tenho o voucher, mas ninguém me garante que para o ano que vem vai ser o mesmo colaborador a viajar. Eu vou ficar com o voucher nominativo em nome do passageiro e depois como é que é para o ano? Eu vou ficar com este dinheiro aqui retido e não vou utilizar, vou perder o dinheiro. E então nós também fomos adaptando e criámos uma solução para esta questão. E então esses DMDs, que, para empresas que têm acordo cooperativo connosco, portanto eles são transferíveis para outro colaborador. Portanto, eles têm uma validade até... Acontece também nos passageiros particulares? Individuais. Sim, individuais, sim. Acontece também com eles, ou seja, esta medida só para empresas? Okay. Foi feita só para empresas com as quais nós tínhamos um acordo corporativo. Okay. Foi criada nesse sentido. Pronto. Como é que é dar suporte? Essa validade do EMD é até dia 31 de dezembro de 2021, como todos os outros. Diz João. Como é que é dar suporte? Porque eu também estou ligado às vendas e também fazemos o mesmo processo de apoio aos nossos agentes e clientes e percebo muitas vezes as dificuldades, aliás, e todos, nesta fase todos até, não só os que estão nas vendas. Como é que é dar apoio aos agentes estando em casa? Ou seja, eu tenho os meus filhos por aqui, não é? Volta não é fácil, eu digo-te que não é fácil, mas não é fácil, com crianças pequeninas, mas conseguimos. Nós temos o e-mail, nós estamos a trabalhar durante o dia, nós temos o nosso horário, não reduzimos muito o nosso horário de trabalho, muito pouco. Eu acho que até trabalho muito em casa, muito mais do que no escritório, porque estou muito mais concentrada. Eu sinceramente... Tu achas, mas eu tenho a certeza que trabalhamos mais em casa. Sabes? Tu achas, mas eu tenho a certeza que trabalhamos mais em casa. E depois não estou sozinha, tenho o meu marido também que me apoia, toma conta da pequenina, portanto também me dá uma grande ajuda nesse sentido. E depois pronto, é por e-mail, é por telefone, eles têm o nosso número de telefone, também temos o cuidado por vezes de entrar em contacto convosco para saber se precisam de alguma coisa, se está tudo a correr bem, se tem alguma dificuldade, alguma situação pendente para a qual precisam da nossa ajuda. Portanto, há também iniciativa da nossa parte de vos contactar para saber se precisam de alguma coisa do nosso lado. Sim, portanto, também nesse sentido. Confirmo. Pronto, agora no final tenho tido outras questões, porque isto é por fases, e agora tem surgido muito aquelas questões, como nós, como sabes, continuamos a voar para Paris e para Amsterdão, sempre continuamos, tivemos aviões aqui no aeroporto de Lisboa. A questão é, ok, eu quero ir para Paris, quero ir para Amsterdão, o que é preciso? Posso ir, não posso? Que documentação preciso levar comigo? Portanto, esse tem sido o tipo de perguntas agora que têm surgido mais ultimamente. Então aproveito e como temos aqui também algumas questões nesse sentido, eu ia deixar aqui algumas questões para o fim, mas é mais ou menos no... Tem na apresentação tem lá. Vou falar mais disso à frente, mas diz. Vou só colocar mesmo que até que se possam responder um bocadinho mais à frente. Temos aqui 2 perguntas que eu creio que talvez se possam responder agora.
Os procedimentos a bordo vão mudar muito, e se estiver na apresentação diz-me, porque vemos, se calhar, mais daqui a pouco. Vamos ver daqui a bocadinho. Ok. Vai haver algumas alterações a bordo, sim. A bordo no sentido do nosso lado. Mas pronto, eu acho que entraremos mais em detalhe na apresentação. Não queria estar agora a entrar muito por aí, porque temos lá uma apresentação bastante... E depois, na altura, se continuarem a surgir, eu respondo... Deixa-me só fazer outra, então. A questão dos 2/3. A Air France KPLM está a voar com os 2/3 de ocupação. É uma das perguntas que temos aqui. Ou a lotação é normal, aquilo que for vendido. Pronto, em relação a essa questão, João, não, nós estamos a operar com a totalidade da capacidade. No entanto, aquilo que estamos a implementar é sempre que possível e quando os voos não estejam cheios, estamos a manter o distanciamento social e a guardar o lugar do meio. Também estamos a implementar o uso obrigatório, já implementámos, o uso obrigatório de máscaras e no caso da Air France estamos a fazer medições de temperatura também para proteção. Portanto, dentro do possível nós tentamos manter esse distanciamento social. Agora é simpático porque para da viagem do bilhete e da viagem temos sempre incluído um check-up médico antes de entrar no... É verdade. Tens que fazer, antes de ir tens que fazer um check-up. Portanto o pessoal agora... Tens que preencher uma declaração a declarar que estás bem de saúde, tens que fazer um check-up. Infelizmente, a maior parte dos voos não tem estado cheios, portanto tem-se conseguido manter esse distanciamento social, mas pode acontecer que haja algumas situações em que haja necessidade de ocupar o lugar do meio, mas como digo, temos estas medidas de proteção. A Alice também falará daqui a bocadinho de outras medidas a nível de limpeza e do catering que permitem que a viagem seja confortável e que haja alguns cuidados mínimos para as pessoas se sentirem confortáveis. Há de referir também que a Comunidade Europeia, numa recomendação que fez a semana passada, julgo eu, também não é a favor dos 2/3. Portanto, ela estimula a continuação da forma como nós estamos a operar. Sim, eu creio que isto também não vai... Sim. É mais de cosmética do que de efetividade. Porque quando eu vejo as pessoas no paradão aqui ou a circular todas muito juntas e vejo acontecer muitas coisas, a questão do distanciamento social a bordo, que acho que é importante e nós devemos ter muitos cuidados, acho que estamos numa fase muito crítica, devemos ter muitos cuidados, mas portanto temos que tomar todos os cuidados os máximos possíveis, mas ao mesmo tempo também gerir a situação, não é? Sim, concordo. Diz-me uma coisa, se calhar para ti, Miguel, como é que vocês veem ou seja, quando é que vão recomeçar, ou lá, quando é que estão previstos? Eu sei que o recomeço vai ser bastante lento, provavelmente. Irá depender também da procura, provavelmente. Portanto, há uma série da abertura de fronteiras, há muitos fatores que podem condicionar este reinício. Como é que vocês veem o processo de abertura de rotas e do estabelecimento deste novo normal de funcionamento do mercado? E já agora outra pergunta que junto com essa que depois também estão a aceitar reservas de grupos também, era uma pergunta que eu tinha aqui também, já agora só porque esta questão da abertura os grupos estão a operar de maneira normal, as pessoas podem pedir, há limitação nos pedidos de grupos, só podem pedir 70 na mesma, podem pedir 200, isso acontece também, não é? Mas queria então fazer-te estas duas perguntas. O que é que tu achas como é que vem este processo de reabertura e de restabelecimento das operações? E a vossa política da aceitação de grupos, ou não? Já agora misturava aqui também esta pergunta. Sim, se calhar respondo já, começando pelo fim. Sim, estamos a aceitar novos grupos, portanto aí mantém-se a situação normal. No caso dos grupos antigos, já agora nós também adaptámos a nossa política de grupos por causa desta situação, mas os novos já continuamos a aceitar e estamos a implementar regras também que de certa forma permitem alguma segurança e confiança na viagem. Mas, portanto, completamente, estejam à vontade e estamos abertos. Em relação ao voltar ao normal em termos de rotas e de abertura de rotas, ou se calhar começo por uma parte mais local, com boas notícias. Nós, como disse, nós mantivemos sempre a operação cá em Portugal, mas o Lisboa-Paris, por exemplo, estava a operar com 3 voos por semana e já agora a partir do dia 6 de junho vai passar a operar com voos diários.
E no final do mês de julho, se tudo correr bem, pensamos passar até a voos bidiários. E também o Porto. O Porto também é uma boa novidade. A partir do dia 6 de junho vamos voltar a ter a Air France no Porto, com 3 voos por semana, e a partir do dia 18 de junho vai passar inclusive a diário. Portanto, são excelentes notícias. E, portanto, mostram que nós progressivamente estamos a começar a pôr capacidade nos mercados. A KPLM ainda não temos notícias concretas para o Porto, mas estamos a trabalhar nesse sentido e temos alguns indicadores positivos de que vai operar. Depois temos a Delta. A Delta essa ainda não temos nenhuma previsão. Portanto, eles operavam o Lisboa-Nova Iorque e o Lisboa-Boston, e sobre esse ainda não temos nenhuma previsão de quando é que vai voltar a operar. Esperemos que volte em breve, mas de momento não posso dar uma resposta concreta. Eu vi também uma pergunta no chat. Havia alguém que perguntava se estávamos a operar para os Estados Unidos. Portanto, via Paris ou via Amsterdão, estamos a operar para alguns destinos. Saliente, por exemplo, Nova Iorque ou Boston ou Los Angeles, são alguns destinos que estamos a operar, e que, se vocês forem aos nossos sites, vocês conseguem facilmente ver quais são os destinos que estamos a operar para os Estados Unidos, mas sempre via Paris ou via Amsterdão. Mas, de forma mais geral, em relação à tua pergunta, portanto, o processo vai ser lento e gradual da retoma, e vai depender, como tu dizias e bem, das dinâmicas da oferta e da procura, mas também das restrições governamentais em relação à pandemia. Se formos continuando a ter restrições, vamos ter que continuar a não poder aumentar a operação. Não tendo, nós vamos ir testando o mercado e vamos aumentando. Só para terem uma ideia, nós durante, como falei há bocadinho, de março até agora tivemos cerca de 5% do nosso programa inicial, normal, a operar. Agora anunciámos que no próximo mês iremos ter 15% da operação da Air France, portanto já é um aumento significativo, e 10% do lado da KPLM. Portanto, gradualmente temos vindo a aumentar a capacidade. Para julho e para agosto, ainda é muito cedo, ainda não temos dados. O mesmo também falando em termos de longo prazo. Eu espero chegar ao final do ano já com bastante capacidade instalada, mas não será o que era em anos anteriores, e julgo que para chegarmos aos níveis de 2019 ainda vai demorar uns anos para voltar a chegar a esses níveis. Pronto, portanto, gradualmente temos vindo a aumentar a capacidade, mas esta é a perspectiva a nível de curto, médio e longo prazo. Vai depender, há muita coisa a depender, não é? Depende Sim. Sim. Mas nós temos vindo a alguns indicadores positivos nas últimas semanas. Nas últimas 2 semanas. Eu digo-te que até há 2 semanas atrás estava tudo parado. Nós olhávamos para as reservas futuras e não mexia nada. Aliás, o que mexia era para baixo, era cancelamentos, não é? E desde há 2 semanas, principalmente nestes últimos dias, começámos a ver ali um aumento. Claro que não é nada como antigamente, atenção. Sim, nós partilhamos da mesma experiência. Nós já notamos também um aumento das buscas, um aumento importante, porque nesta fase, mesmo apesar de pouco, ou de residual, qualquer coisa que seja a verde já é um belíssimo indicador. Eu acho que nesta fase será confiança pura e dura. Não creio que seja mais nada. Creio que é uma questão de os clientes ganharem confiança, e também creio que, uma vez começando as pessoas começando a viajar e passando depois elas próprias a experiência da viagem aos seus familiares e amigos, toda a gente se vai motivar um bocadinho mais a viajar. Acho que vai tudo depender destas quarentenas e destes documentos que agora parece que vão exigir. Uns pedem certificados médicos, outros pedem outro tipo de indicações, mas a minha convicção é que creio que mais um mês ou 2 isto começa tudo a cair. Eu creio que é agora, enquanto se está a abrir, e depois pela falta de não é prática, ou seja, ninguém vai pedir um documento médico, ou chega e vai fazer um exame médico. Eu via esta semana no aeroporto de Hong Kong uma peça há pouco tempo, no início da semana, que um passageiro que foi de Londres para Hong Kong e depois teve 7 horas a ser processado, entre aspas. Fez um exame, pôs uma pulseira, instalaram-lhe uma aplicação no telemóvel, teve que indicar onde é que estava, fez... Impraticável. Estamos a falar de uma altura que os aeroportos estão vazios
Alice, desculpa. Alice, não há problema, Agora mesmo não, assim. há aqui alguém. Não há problema, mesmo assim, mesmo assim. É o novo normal. Às vezes acontece. É o novo normal, não há nenhum problema. Mas eu creio que estes processos, uma vez haja volume nos aeroportos, vão começar a cair, porque é impossível. Ninguém quer transformar uma viagem num pesadelo, não é? Portanto, ninguém quer estar horas infinitas. Então, se forem viagens de trabalho, temos que ir a Madrid a uma reunião, uma coisa assim, vai ser absolutamente impossível. E desculpem, porque eu agora tenho exatamente a mesma coisa. Desculpa, Isto às vezes é difícil. pronto, desculpem-me. Agora foi comigo também, pronto, estamos todos confundidos. Só falta entrar os teus, Miguel, agora. Mais sorte, os meus são maiorzinhos, 15 e 22 anos, são mais controláveis. Tenho aqui uma pergunta já agora uma colega, antes de passar à próxima, que perguntava se os EMDs têm validade, se todos os EMDs emitidos têm validade de 31/12/20 de 2021, mesmo tendo a indicação inicial que seriam válidos por um ano. Isto é após data de emissão. Isto é mesmo assim ou conseguem deitar aqui alguma luz esta pergunta? Eles são válidos até dia 31 de dezembro de 2021. O que acontece é que aqueles que têm direito a reembolso são reembolsáveis no prazo de 12 meses. Se calhar é por isso. Caso o cliente, ou seja, o passageiro opte pelo reembolso do EMD, no caso de ter havido uma viagem que foi cancelada, não é? Ok. Não, boa. E entre os 12 meses. Mas ele é válido até 31 de dezembro de 2021. Como é que nós já abordámos isto um bocadinho, mas vou aqui tentar juntar duas perguntas numas. Como é que acham que isto qual é que será o impacto? Quer dizer, qual é que será o impacto? Nós já conseguimos perceber e todos temos um bocadinho a nossa opinião e eu creio que nesta fase todas são válidas, não há nem opiniões certas nem erradas, cada um passará sempre por fazer um bocadinho de futurologia, né? Porque ninguém sabe exatamente como é que as coisas vão reagir. Podemos dizer, eu já vi estudos de 5 anos, já vi estudos de 1 ano, já vi estudos que nem em janeiro as coisas já está tudo igual, mas eu acho que vai depender um bocadinho da procura, dos avanços relativamente a possíveis tratamentos do Covid e até de algum combate a muita desinformação à volta do Covid. Não é? Não creio que isto seja exatamente o Walking Dead, portanto, talvez o impacto tenha sido gerido por excesso. Mas como é que vocês veem que a aviação mudará? Ou seja, aviões com menor capacidade, rotas menos frequências, como é que vocês veem um bocadinho isto? E também como é que está a Air France KPLM, numa altura em que nós vemos muitas companhias em dificuldade, pronto, porque não há vendas, não é porque a gestão seja melhor ou pior, estão todos iguais, parece que no mundo só a Ryanair é que está boa, mas como é que vocês veem, como é que está a companhia? Ou seja, existe, podemos estar todos seguros, está bem e forte, recomenda-se. Queremos perceber um bocadinho essa ideia, porque também para nós é importante, na altura em que recomendamos aos clientes, passar essa confiança de que vai tudo correr bem e que com este colega ou com aquele colega está tudo bem, não há problema, pode ir com toda a segurança. Como é que estão vocês? Sim, e começando por aí, se calhar, sim, estamos bem, portanto, e acho que podem recomendar perfeitamente e claro que estamos a passar por um momento extremamente difícil, todos nós, na aviação, e nós não somos exceção, mas acho que temos uma posição sólida, apesar de toda uma quantidade de ajustes que estamos a fazer e que vamos ter que fazer em termos de dinâmicas. E como falei há bocadinho, o programa tem sido afetado fortemente. Quando tens 5% do programa a operar, tens enormes perdas. Mais toda a situação dos vouchers, dos reembolsos, toda a questão financeira tem um impacto brutal. Mas temos vindo a trabalhar para ultrapassar todas essas barreiras. E a equipa tem estado dedicada de corpo e alma e vê-se motivação e energia na equipa, que às vezes também é uma preocupação, porque isto tem sido muito, muito difícil, e o confinamento e o teletrabalho, ou então os colegas que estão no aeroporto, que têm uma forma completamente diferente de trabalhar
do passado, tudo isso é impactante, mas temos visto vários sinais dentro da companhia que são positivos e continuamos todos a batalhar para manter a companhia de pé. Depois, além disso, muito recentemente houve negociações entre os governos francês e holandês e a França e a KPLM, e portanto também há um apoio dos governos que permitiu com que nós conseguimos ter uma bagagem para ver o futuro com alguma esperança. Será um futuro difícil, teremos que batalhar bastante, mas é um futuro com esperança e com confiança. Saliente que, por exemplo, a Air France e a KPLM são das companhias mais antigas do mundo. A KPLM, o ano passado, celebrou 100 anos, com uma companhia com o mesmo nome a operar há mais tempo. E temos tido tempos difíceis ao longo de vários períodos, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e se calhar olhamos hoje para uma situação em que talvez seja um dos períodos mais difíceis que nós estamos a ultrapassar. Mas temos confiança que vamos ultrapassar isso. A primeira tua pergunta, como é que nós vemos o novo futuro? É um bocadinho aquilo que tu falaste há bocadinho. É preciso restabelecer a confiança e temos de trabalhar em conjunto, e aí há uma responsabilidade conjunta de todos os players do turismo, aviação, companhias aéreas, mas vocês agentes, hotéis, tudo mais, para restabelecer a confiança, e passa por mais flexibilização nos primeiros tempos, algo que acho que a maior parte de nós já percebeu e já está a introduzir em algumas das políticas. Não? Os nossos bilhetes hoje em dia permitem ser alterados para que a pessoa tenha alguma confiança. Depois também outra área que já está a ser feita e que deve ser continuada a ser explorada, porque é aquilo que o cliente está a pedir, na higiene e na segurança, não é? Aí também será muito importante continuar a desenvolver todas essas preocupações. Quando tu falavas há bocadinho em relação à capacidade dos aviões e adaptar às novas rotas, eu acho que uma das coisas que vai acontecer é que nós vamos operar com aviões mais pequenos, principalmente no longo curso. Eu diria que, e já se houve vários comentários a nível do A380 e do 747, para optimizar essas rotas e utilizando aviões ecologicamente mais eficientes. E aí saliento que acho que na parte ambiental e na parte da sustentabilidade é algo que será muito importante nos próximos tempos e que também será algo que devemos ter em linha de conta. Nós já fazíamos um trabalho bastante intensivo nessa área, só para terem uma ideia, durante os últimos 15 anos, a Air France KPLM esteve sempre presente no índice de sustentabilidade do Dow Jones, 13 dos quais no primeiro lugar. Fomos a primeira companhia a introduzir o biofuel. Há bocadinho falava do A380 na Air France, nós vamos já o retiramos da operação, aliás, e do lado da KPLM o 747, portanto, substituindo os aviões mais modernos, mais eficientes. E também temos programas de compensação de CO2 e de compra de biofuel. Nós temos isto, há outras companhias que também estão a introduzir isso, e eu acho que este é um caminho que as companhias aéreas em geral também deverão de seguir, porque será também algo importante no novo percurso, e aproveitando também uma oportunidade. Não é? Quando há redução de atividade e temos muitos aviões, também aproveitamos para optimizar isto nos dois sentidos. E julgo que o sistema em que trabalhamos muito intensivamente com aviões muito grandes, com a procura que estamos a ter neste momento, é uma oportunidade para mudar isto tudo. Mas, portanto, como dizia há bocadinho, intrinsecamente, todos nós temos que ter um papel fundamental aqui, neste novo mundo. Sim, a cadeia de valor eu creio que agora é importante e algo que eu também gostaria de fazer passar aos agentes, onde eu também de alguma forma me incluo, também sou um agente de viagens, mas eu creio que se houve altura em que os agentes puderam mostrar o seu valor junto e o quanto podem aportar junto de um cliente ao nível da assistência, do apoio, eu acho que foi agora, nesta altura. Eu creio que é um momento de facto importante para as companhias aéreas se reinventarem, para se repensarem muito os modelos, inclusive os dos operadores, por exemplo, mas também eu creio que é o momento ideal para as próprias agências de viagem repensarem um bocadinho os modelos os modelos de negócio que praticavam até à data. Muitas vezes baseando as suas vendas em políticas de esmagamento de margens e de descontos e de campanha. Eu creio que é uma boa altura para
não foi tudo mau, não é? Mas eu creio que é uma boa altura para as agências normais, tradicionais, agências de viagens físicas, para se distanciarem da oferta online. A oferta online é a oferta online, tem as suas características, tem um modelo de negócio muito diferente, mas eu creio que é uma oportunidade para todos nos reinventarmos e às vezes não entrarmos em competições que não conseguimos ganhar, mas se calhar apostar num modelo em que salientamos um bocadinho as nossas diferenças, tentando mostrar valor ao cliente. Eu tenho ideia que um cliente que tenha comprado numa online grande, numa Expedia da vida, qualquer coisa assim, terá tido mais dificuldade do que alguém que tenha comprado uma agência tradicional. Mas pronto. Sim, acho que aconteceu um bocadinho, foi a questão dos call centers que falávamos há bocadinho, eles não têm um apoio de call center tão eficiente e entra tudo um bocadinho ali em saturação, não é? Sim. E vocês, eu acho que vocês foram importantes e fundamentais, nós temos visto isto em imensas situações, de vocês a acompanharem os vossos clientes e a interagirem connosco, a pedirem também apoio e que tem feito a diferença em muitos casos, é verdade. Tenho aqui, nós temos uma apresentaçãozinha, como dizia o Miguel e a Alice há pouco, uma apresentação que vamos partilhar com todos. Tenho aqui só 2 perguntas que eu creio que podemos responder rapidamente antes de passar à apresentação. Tenho aqui uma colega que pergunta, tem uma que fala bastante bem do WhatsApp, do vosso WhatsApp, e tenho aqui uma colega que deve ter ficado interessada e pede então qual é o número do WhatsApp da KPLM, se puderem informar. E tenho também aqui a colega Cátia Pérez a perguntar se tem alguma ideia quando é que passaram a operar os voos Paris-Luanda. E se calhar antes respondíamos a estas 2, se tem alguma ideia ou não. O WhatsApp presumo que seja muito fácil, o Paris-Luanda presumo que seja muito difícil, mas se calhar podíamos já responder estas 2 perguntas e passaríamos então à apresentação. Sim, portanto, em relação ao WhatsApp, estamos a falar do Direct Online, portanto, do nosso website, e portanto eu não tenho a certeza, honestamente, mas eu julgo que é através do website que são feitos os contactos. E portanto recomendo verificar através do website. De qualquer das formas, também podemos dizer depois alguma coisa, João. Mas também podemos reconfirmar e depois eu digo-te, João. É isso que eu ia dizer. Se calhar depois juntávamos aqui um bocadinho. Eu reconfirmo essa informação e envio. E passavam para mim e depois fazia chegar aos colegas que estão presentes no webinar. Então eu vou... ainda não temos previsão, honestamente. As coisas estão a ocorrer de dia para dia. Eu julgo que dentro de 2 semanas vai haver mais novidades, mas não posso garantir que o Paris-Luanda esteja incluído na operação. De momento não está. De momento para o mês de junho não está previsto. Se eventualmente a acontecer, será para julho ou agosto, mas não posso prometer, não sei. Okay, teremos que ir à África mais tarde. Mas obrigado pela pergunta. Não, eu acho que muitas destas perguntas também refletem um bocadinho o sentimento de que todos querem voltar à normalidade, não é? E se calhar muitas destas perguntas também refletem os pedidos dos clientes, que também querem eles retomar muita desta normalidade. Assim comecem vocês a operar, os espaços aéreos a abrir, fronteiras a abrir, eu creio que uma vez estas restrições comecem a ser levantadas de forma responsável, também como tu dizias, eu acho que se verá um incremento simpático das vendas. Entretanto, tenho aqui a Carla Esperto, obrigado Carla, bom dia, a dizer que o WhatsApp tem aqui o WhatsApp da KPLM, que entretanto ela colou aqui. Depois eu vi que ela colocou o número. E eu vou colocar aqui também. Obrigado. Carla, repeti o teu. A Carla, que pronto, foi a minha formadora de Amadeus, se calhar até de muitos aqui, dos que estão aqui, portanto, um beijinho para ela. Vou então partilhar aqui a apresentação. Vamos então, só um segundinho, que eu... Ok. Se quiseres que eu partilhe, João. Eu tenho aqui já tenho aqui, estava só a pôr a apresentação no início. Presumo que estejam todos a ver a apresentação. Vocês estão a ver também a apresentação, Miguel e Alice? Sim, estou a ver. Ok, então se me quiseres ir dando indicações, eu vou... Podes avançar, eu vou-te dizendo quando podes passar, está bem? Faço aqui um bocadinho de Ruth Rita. Exato. E pronto, eu vou passando, está bem? Então vamos dar início à nossa apresentação. Este é fácil, pronto, o nosso webinar, vamos então. Exato.
Peço desculpa. Vão-me dizendo que... Portanto, isto é a nossa agenda. Vamos falar primeiro sobre a nossa responsabilidade social, depois passando pela nossa rebooking policy, medidas de segurança e de saúde, depois a regulamentação e no fim temos o espaço então para as perguntas e respostas. Ok, vamos lá então, continuar aqui. Lá. Os colegas, Então, gente bonita, não é? portanto, esta imagem bonita com as fardas da Air France, KPLM e Delta Airlines. Portanto, é dizer ao fim e ao cabo que a Air France e a KPLM são das poucas companhias que nunca deixaram de voar a partir de Portugal. A nossa grande responsabilidade foi sempre a do repatriamento de cidadãos e o transporte de equipamento médico, medicamentos e bens alimentares para os países que necessitavam. Esta crise sanitária global resultou na maior operação de repatriamento jamais vista no mundo inteiro. E apesar de todas as reduções que houve do número de voos de todas as companhias, e nós, nomeadamente também, conseguimos repatriar mais de 500 mil de cidadãos. Portanto, é um grande feito. Para dizer também que adaptámos alguns aviões da nossa frota de longo curso para o transporte de máscaras e equipamento médico nas cabines e no porão. Podes passar, João? Sim, chefe, só um segundo. Este foi o que eu tive agora mesmo a falar, portanto, da nossa responsabilidade social. Vamos avançar, mais uma. Passando agora pela nossa rebooking policy. Podes avançar. Portanto, nós atualizamos a nossa política de remarcação de viagens também para ajudar o cliente. E então tornámos-la demos mais tempo, ou seja, oferecemos um tempo extra que permite que as reservas fiquem ativas até 30 de junho de 2021. É possível fazer uma nova reserva na mesma cabine sem custo adicional, desde que o bilhete inicial tenha sido emitido antes do dia 22 de abril de 2020, com partida até 31 de agosto de 2020. Ou então, no caso de um bilhete emitido após o dia 22 de abril, mas com um voo cancelado. Para estes casos, ambos os dois, não é? A nova viagem na mesma cabine tem de ter início até ao dia 30 de novembro de 2020, inclusive. Após esta data, não cobramos a penalização, caso seja feita a reserva depois, mas se houver um acréscimo de tarifa, o passageiro terá de pagar o adicional. Também tornamos esta política mais simples, portanto, oferecemos simplicidade em todo o processo, na realização de uma nova reserva. Portanto, para todos os bilhetes que sejam reservados após o dia 22 de abril de 2020, é possível alterar a reserva até 30 de junho de 2021, sem penalização, uma vez. No entanto, se houver acréscimo de tarifa, será aplicado. E também mais flexibilidade. Portanto, caso o cliente não tenha ainda tomado uma decisão, oferecemos a possibilidade de pedir um EMD, portanto o tal voucher, portanto ele tem uma validade até 31 de dezembro de 2021, para utilizar numa futura viagem com a Air France, KPLM, Delta, Kenya, portanto as companhias que vocês veem aí mencionadas. No caso das empresas, com o acordo corporativo que eu falava ainda há pouco, oferecemos a possibilidade de transferir o EMD para o outro colaborador da empresa, também com validade até ao dia 31 de dezembro. Podemos passar? Oi, desculpa. Medidas sanitárias, agora falando não é? um pouco exatamente, de saúde e medidas de segurança, portanto, o conforto, o bem-estar e a saúde dos passageiros são realmente das principais preocupações da Air France e da KPLM. No mundo em que está a mudar a passos largos e nós estamos a passar por uma crise de saúde sem precedentes, temos medidas rigorosas de higiene que estão de acordo com as várias autoridades nacionais e internacionais de saúde e aviação. Os aviões estão equipados com um sistema de reciclagem de ar composto por filtros de partículas de alta eficiência, idêntico ao que é usado nas salas de cirurgia, e o ar da cabine ele é renovado em cada 3 minutos. Antes de cada partida, os aviões são rigorosamente limpos e desinfetados, portanto passa um bocadinho por tudo isto que eu vou dizer. Olha, os assentos e o chão são aspirados, todas as superfícies com as quais o passageiro tem contacto, elas são limpas e são desinfetadas. Os desinfetantes que utilizamos, eles são aprovados e homologados próprios para esta situação. Os cobertores, eles são renovados, eles são desinfetados e são distribuídos dentro de uma película de plástico.
As almofadas também são desinfetadas antes de cada voo. E as cabines, elas são desinfetadas regularmente com um pulverizador próprio desinfetante, mesmo para esta situação. Elas são todos homologados, os desinfetantes, e são próprios para a situação que estamos a passar. A bordo de cada avião, a tripulação dispõe de toalhitas desinfetantes, de máscaras de proteção, luvas de vinil e sprays desinfetantes. No caso de um passageiro, imagina se sentir doente, a tripulação tem um protocolo rigoroso a bordo com medidas a adotar no caso de doenças infecciosas. Relembro mais uma vez que desde o dia 11 de maio é obrigatório o uso de máscara a bordo dos aviões da Air France KPLM, tanto para passageiros como para a tripulação. Em relação ao catering, todos os alimentos estão devidamente embalados e, falando um pouco o que diríamos há pouco, o Miguel já referiu há pouco, o distanciamento social regulamentar, ele é aplicado sempre que possível, tanto no check-in como no embarque e a bordo. Podes Uma passar, João? pergunta. Não, eu queria fazer uma pergunta. Aliás, queria fazer um comentário e uma pergunta. Os Diz. infectados, borda fora, né? Que lá a porta, esse é o procedimento, não é? Que eles estão a voar, a gente atira Não, abrimos a porta do avião não e estou a perceber. o procedimento para os infectados a bordo é abrir a porta, não é? Não, existe mesmo um E jogá-los protocolo, nós pela. vimos que existe um protocolo para, imagina como um passageiro se sente mal a bordo, existe um protocolo próprio para a tripulação seguir nessas situações. Mas se estivermos a voar, ou porta fora, ou fechá-lo na casa de banho, não é? Portanto. Há um protocolo de isolamento. Exatamente. Uma pergunta que surgiu no webinar anterior: como é que é com as crianças? As crianças também são obrigadas a usar máscara, a partir de que idade? Como é que se controla, né? Porque todos temos filhos, aliás, vimos agora 2 exemplos de miúdos fora do controle. Como é que é? Está previsto alguma coisa? Se as máscaras se estragarem durante a viagem, imaginem. As máscaras, porque estamos a falar de um Lisboa-Paris, mas podemos estar a falar de um Paris-Malé. Se as máscaras se estragarem a bordo, as tripulações dão máscaras de substituição, luvas, como é que isto funciona? Tem ideia? A nível da Air France existem máscaras que estão disponibilizadas. Em relação às crianças, até aos 10 anos, elas não são obrigadas a usar máscara, mas é recomendado o uso da máscara. Portanto, não há uma obrigatoriedade. Exato. Seguindo também as orientações da Organização Mundial de Saúde em relação ao... Sim, mas também parece que também esta questão das superfícies parece que não se confirma, né? Nos últimos dias a OMS também disse que afinal Sim. Parece que não está nada provado sequer. Mas vamos tentando ter essa... Sim, claro. Vamos tentando manter estas medidas da melhor forma possível. Sim, para a confiança, sim, parece-me que sim. E tentando ser rigorosos na aplicação delas, não é? É importante. Olha, agora passando pela Delta, em relação à Delta Airlines, também estão a ser aplicadas medidas de saúde e segurança nas várias fases da viagem, vou passar a referenciar algumas. Portanto, as cabines elas também são pulverizadas com desinfetantes próprios, o ar é reciclado e renovado a cada 3 minutos. O sistema utilizado é o mesmo de filtragem do ar, é o mesmo que é utilizado na Air France e na KPLM. Antes de cada voo ou embarque, são tomadas medidas de segurança e higiene rigorosas, portanto, também com eles. O embarque é feito pela porta traseira e os passageiros começam a sentar-se da frente para trás, de forma a evitar o contacto. Nos aviões maiores, os assentos do meio vão ser bloqueados. Nos aviões mais pequenos é bloqueado o lugar da janela e o corredor. Todos os materiais que não são essenciais a bordo foram retirados, nomeadamente a revista Sky. As ofertas a bordo foram reduzidas por medidas de segurança. Em relação a bebidas e refeições, é servido o essencial e devidamente embalado. Nos voos domésticos são servidos snacks individuais. O uso de máscara é obrigatório a partir do momento em que o passageiro entra no aeroporto e durante todo o seu percurso até finalizar a viagem. Os funcionários em terra e a tripulação, eles usam máscara, é obrigatório, e é feita regularmente a limpeza e desinfecção das áreas comuns e superfícies de contacto. O Delta Sky Club, ele encontra-se aberto, a sua operacionalidade está a ser adaptada às circunstâncias atuais e alguns serviços, eles estão suspensos, nomeadamente as áreas de duche. Isto para a Delta. Podes passar? Podes. Agora, passando pela regulamentação, vamos então.
queremos chamar a atenção que antes de cada viagem, os passageiros devem verificar sempre quais as medidas de saúde e segurança do país de destino e deverão trazer consigo toda a documentação que é necessária. As autoridades de imigração locais, elas podem ajudar a fornecer esta informação e a fornecer os dados que são necessários. E relembro mais uma vez que é obrigatório o uso de máscara no aeroporto de Lisboa e no Porto. Podes passar, João. Aqui temos um formulário da KPLM, portanto, na KPLM é obrigatório preencher este formulário, ele pode ser descarregado através do link que está no ecrã ou então no aeroporto também disponibilizamos este formulário. Ao fim e ao cabo, é um formulário que o passageiro dizem que estado é que ele se encontra de saúde, portanto, há aí várias perguntas, ele tem que responder sim ou não e depois assinar. Podemos... A KPLM, Lisboa, Amsterdão. Só uma pergunta. Podemos depois disponibilizar esta apresentação aos agentes? Não? Sim? Neste momento eu penso que não. Ok, tudo bem. Eu vou verificar internamente, se for possível eu... Ok, ou esta apresentação há alguma coisa que resuma isto? Não... Sim. Mas eu julgo que sim, não há problema, podem partilhar. Ok. Sim, e os links podemos partilhar, sim, isso sem Os links podemos partilhar, sim. Podemos enviar para o consolidador e depois o consolidador ele envia para vocês. Ok, obrigado. Aqui, em relação à documentação que é necessária, é um passageiro que vai viajar para Paris, destino final de França. Portanto, as medidas são mais rigorosas, é diferente. É preciso primeiro preencher um documento que se encontra neste site que está aqui no ecrã, é do governo francês. Portanto, França só aceita pessoas que tenham nacionalidade francesa ou residência fixa em França. Portanto, se tiverem residência, eles têm que ter um comprovativo de residência, uma fatura da água, da luz, do gás ou um comprovativo da renda da casa, qualquer documento que comprove isso. Para além disso, preencher este formulário que está disponível neste site do governo francês. Para além deste documento, há outro documento que é preciso preencher também. Alice, deixa-me só comentar. Portanto, é preciso muito cuidado em relação a esta situação. Por exemplo, se tivermos um trabalhador que vá para a França, neste momento, que vai para lá trabalhar, mas que não tem uma residência fixa lá, ele é rejeitado. Portanto, é preciso muito cuidado porque ele tem... Imaginemos os trabalhadores sazonais que vão para lá para trabalhar nas frutas e nas podas. É preciso muito cuidado porque ele não tem residência lá. Portanto, eles neste momento não estão a ser aceitos. Isto está sempre em plena evolução, não é? Portanto, e estas medidas são a ser seguidas muito rigorosamente. Pode ser que daqui a umas semanas isto altere, mas para já são estas as regulamentações que temos e é preciso muito cuidado. Desculpa. Exato. E só para dizer, o documento que está ao lado é um documento, uma declaração de saúde a dizer que o passageiro assume a responsabilidade de se encontra bem de saúde para viajar. Portanto, para a França são estes dois documentos, para a KPLM era outro. Portanto, muita atenção a estes documentos que são imprescindíveis e necessários para viajar. Este documento tem que ser apresentado originalmente no embarque. Portanto, tem que ser imprimido. Se não for imprimido, nós da equipa também temos documentos no momento do embarque, para serem preenchidos. Sim. Posso avançar? Sim. Podes. Agora está a dizermos que raio, mas quem é este bonequinho? E vamos para as perguntas e respostas. Já fomos Obrigada. Algumas. Vamos lá. Sim. Mas algumas já tiveram resposta, vamos ver. Sim, acho que sim, algumas já. Mas... Tem aqui uma colega que pergunta se o documento tem que ser original. Também só para ressalvar, João, que há coisas que vão sendo atualizadas. O evoluir da situação nos nossos dias permite-nos também adaptar-nos à situação no momento. Portanto, isto não é algo que é fixo, poderá sofrer alterações, não é? Tenho aqui uma pergunta do... com o evoluir da situação, não é? Tenho aqui uma pergunta de... se for uma estadia, ou seja, não pode ser uma viagem de trabalho com um voucher de um hotel e tem que residir lá em França, é isso? Tem que residir. Okay. Tem que ter residência fixa em França ou ter nacionalidade francesa. Ok. Passageiros em trânsito. Então, passageiros em trânsito, eles podem ficar 24 horas em trânsito, depois continuam a sua viagem. O que é importantíssimo é verificarem as medidas de entrada no país de destino, seja lá qual for o destino. Eles têm que verificar tudo isso. Então, no fim do bilhete, não é? Entre aspas. No fim da viagem, esse é que tem... Sim, imagina... Exato. Ok.
Tem aqui um colega que também diz que se no caso da Holanda se existem os mesmos requisitos, se vocês sabem, Cristina. Não, na Holanda é só aquele documento de saúde. Não é preciso ser holandês, nem é preciso ter residência efetiva em França, na Holanda. Agora é preciso ter muito cuidado com as nacionalidades e com as regulamentações. Exatamente, tem sempre que verificar. As nacionalidades, nomeadamente a brasileira, que não podem entrar. O mercado ainda não está todo aberto. E, portanto, aí é preciso que vocês no Timatic e nos sistemas vejam quais são as limitações e quais são as regulamentações. Aí está. As restrições também do país de origem, efetivamente. Sim. Agora, a residência não se coloca na Holanda. Tem aqui um colega que pergunta, eu não sei se vamos conseguir responder a todas, até porque há aqui perguntas muito específicas. Eu aconselharia que as perguntas que são muito específicas coloquem ao consolidador, enviem para nós e depois nós tentamos responder com a Air France, porque também não temos, se calhar, tempo para responder a temas específicos, mas eu vou só passar aqui só 2 deles, pelo menos, tem aqui um colega que pergunta que tem um bilhete para Paris no dia 10 de junho, vai necessitar destes formulários? Presumo que sim, não é? Presumo que sim. 10 de junho é já aqui, não é? Até o momento, sim. Sim. E tenho aqui a Kátia Pérez, que quer vender muito os Paris Luandas, mas que pergunta quanto à questão da entrada em França. Ter residência em França não precisa de ser permanente. Desculpa, não percebi. A residência em França precisa de ser permanente? Tem de ser a residência primária em França. A residência primária, exatamente. Então basicamente tem que morar lá, não é? Tem que morar lá, exatamente. Ok. E com o agregado familiar, ela diz-me que tem um casal em que ela é portuguesa e ele é francês. A senhora pode viajar? Presumo que sim, que se a residência dela for lá, presumo que sim, não é? Sim, tem a residência lá e tem prova sim. A Cristina pergunta-nos onde é que podem obter as informações do país de destino. Eu aqui aconselho, se calhar posso eu também responder a esta, aconselho a informarem-se ou junto às embaixadas dos países de destino, que eu creio que é a informação mais fidedigna, ou então junto da companhia aérea, eventualmente a de bandeira, que se usarem uma companhia aérea de bandeira para voar para esses países. Mas eu creio que aqui o mais sensato é sempre informarem-se com as embaixadas e tentar perceber exatamente o que é que está em vigor e o mais atualizado possível. O João aqui também refere... Também nos sites do governo. Sim, sites do governo, o portal das comunidades portuguesas. Exato. Todo este tipo de informação, porque a informação, como dizíamos há pouco, é toda muito dinâmica. Portanto, exatamente. Partimos do princípio que esses sítios estão mais atualizados possíveis. Só para terminar, tem aqui uma pergunta da Sónia Ferreira que pergunta sobre os casos de AMDs serem usados por outros colaboradores. Tenho um caso particular cuja empresa tem um acordo corporativo com a Air France em França, pois é uma empresa francesa. Esta medida também se aplica nesta situação, cujo acordo corporativo foi efetuado com a Air France em França. Não é? Aqui o país não tem influência, desde que haja acordo, os vouchers são intercambiáveis, ou seja, não são nominativos, podem ser usados pela empresa, é isso, não é? Sim, correto, confirmo. Sim. Aí não há problema. É o que tem a ver com o programa e não com o país. Exato. Ok, vamos então, queria-vos agradecer, porque também para a vossa presença, agradecer ao Miguel e à Alice e aos 100 e tal colegas que estiveram connosco hoje. Obrigado pelo vosso tempo. Nós temos também na próxima semana outro webinar na segunda-feira com a Turkish e depois na quinta-feira com a Qatar, portanto também seguramente muito informativos. Como eu vos disse neste primeiro Welcome Aboard, a nossa ideia é juntar toda esta informação, falar um bocadinho e passar uma mensagem também que seja de confiança para que vocês próprios possam passar para os vossos clientes esta mensagem de segurança das companhias aéreas, que tenhamos aqui um acesso direto a todos à informação. Eu vou tentar partilhar isto relativamente à oferta da Air France KPLM. Os primeiros 3 que me mandarem um e-mail depois de eu terminar o webinar, está bem? Ou seja, depois de terminar, os primeiros 3
eu faremos chegar qualquer coisinha, está bem? Uma recordaçãozinha dos colegas da Air France KPLM, está bem? Portanto, obrigado a todos. Mas João, prepara-te para encher a tua caixa de e-mail. Vou ser bombardeado, já sei como é que é. Mas obrigado a todos, obrigado pela vossa presença. Eu vou só aqui parar de partilhar o ecrã. Permite-me só, João, também fazer um agradecimento. Obrigada, João. Obrigado a vocês, ao Consultor, mas obrigado a todos vocês, agentes de viagens, e pelo apoio e pela colaboração que têm connosco nestes momentos difíceis, e uma mensagem também de confiança e de esperança para o futuro. Apesar de estarmos a passar, talvez por uma em sentido figurativo, uma das piores tempestades das nossas vidas. Não é nada, somos novos ainda, somos novos, temos mais tempestades para passar. E há que ter esperança e confiança, e nós vamos ultrapassar isto com resiliência, com força, com luta e também com inovação. Acho que são aspectos muito importantes que nós devemos ter. E pronto, muito obrigado a todos. Tive muito gosto em estar aqui com vocês. Obrigado a vocês também. E obrigado, João. Obrigado, pessoal. Obrigada, João. Obrigada a todos. Obrigado. Continuamos a voar todos juntos. Beijinhos à tua filha. Obrigada, a vocês também. Beijinhos. Fica bem. Tchau.